Uma visão geral da ESI Group, nosso software, nossas soluções para simulação de fundição em areia, em especial ferro fundido cinzentos e nodulares. É uma visão do grupo ESI, ela está presente hoje em mais de 40 países, com 34 subsidiárias. São mais de 1.200 colaboradores no mundo todo. A nossa sede é em Paris, na França. Temos uma atuação bastante forte na Europa, na Ásia e também na América do Norte. Aqui no Brasil nós estamos com um escritório próprio em São Paulo, já desde 1997. E eu, a Becker Ferramentas para Fundição, sou um revendedor ESI, estou aqui em Joinville, Santa Catarina. E temos também um agente em Buenos Aires, na Argentina. A ESI, ela atende uma solução completa e integrada de prototipagem virtual, desde a criação do conceito do produto, até passando por todas as fases de experimentação, de validação, de testes, e manufatura e montagem, né? Nós vamos falar mais especificamente hoje aqui da manufatura de casting, de fundição, né? Mas nós também temos simulações de compósitos, de estampagem de metais, solda, né? Performance virtual, Virtual Seat Solutions, são a parte de assento, de conforto, né? Aí toda a parte de performance virtual, ambiente virtual, e uma plataforma integrada que a gente chamou de realidade virtual, né, com IC IDU, onde todo projeto ele pode ser testado e acompanhado e analisado em um ambiente virtual de 3D. Falando um pouco mais especificamente sobre sobre o Procast, né, para fundição de gravidade em ferro, né, ferro fundido, cinzento e nodular, né. A principal função de um software é que ele seja capaz de prever precisamente as transformações metalúrgicas durante o enchimento e a solidificação, né, que a partir daí nós vamos ter o resultado final. E capturar todos os efeitos, né, mecânicos dessas interações, né. E aí, com isso, nós podemos criar aí variáveis de processo de fundição, simular N variáveis, né, sem aquela perca de tempo em vários tryouts lá, de tentativa e erro, até conseguir chegar numa solução nem muitas vezes não satisfatória, ou muitas vezes só vai descobrir algum problema quando a peça já está lá no cliente, né? Então isso gera custos incríveis aí, né? E aí a partir daí também poder mexer no design do ferramental, né? Sistema de canais, maçalotes e tal, até que se consiga aí um resultado prático razoável, né, que atenda às normas ou às expectativas do fundidor. As ofertas de simulação, né, então a ESI ela tem uma solução completa para fundição, né, então capaz de prever defeitos de fundição, projetar a peça. Quando a gente fala aqui projetar a peça, não é a parte de CAD, tá? Nós temos um modelador de CAD também dentro da nossa solução, mas ele é para pequenos ajustes, né? E também projetar um sistema de alimentação e uma ferramenta, né, completa, quando é o caso de coquilhas ou alta pressão, né, mas no sentido de você simular aquela geometria que foi pensada, que foi elaborada, e ver qual que vai ser o resultado dela. A partir daí fazer as alterações necessárias, né, e da mesma forma validar o seu processo de produção, né. E como a metalurgia é um processo de fenômenos físico-químicos, a gente está simulando fenômenos que muitas vezes a própria fundição não consegue controlar propriamente. Então nós temos ferramentas dentro do software, parâmetros dentro do software que podem ser alterados de maneira que se consiga uma correlação muito próxima do simulado com a prática. Aí o produto que atende, nosso produto é o Procast. Dentro do Procast nós temos duas divisões. Uma é o QuickCast, que é um software de diferenças finitas.
Mais ali na frente eu vou falar um pouco mais do que o QuickCast faz, e o Procast é um software de elementos finitos. A grande vantagem dos elementos finitos é que, principalmente em peças com seções muito diversas, finas, grossas, a gente consegue fazer uma malha mais refinada na parte mais fina e uma malha mais grosseira na parte mais grossa. Já num software de diferenças finitas isso é mais complexo. Você só consegue fazer uma malha volumétrica com o mesmo tamanho de cubo. E o Procast, por usar elementos tetraédricos, ele consegue reproduzir melhor a geometria da peça. Nós conseguimos cobrir todos os processos, né, como já havia falado. Então, microfusão, fundição sob alta pressão, né, HPDC, câmara quente ou frio, né, fundição de baixa pressão, fundição por gravidade em areia vertical, né, DISA, por exemplo, ou horizontal, né. Também fundição por gravidade em moldes permanentes, né, como coquilhas fixas, coquilhas basculantes, né. Isso aqui é um ciclo normal de uma fundição por gravidade, né. Então a gente tem aqui toda a parte de projeto inicial, né. Nós temos o CAD do projeto inicialmente. A gente consegue converter para dentro do Procast todos os tipos de arquivos, tá? Então, desde os arquivos universais aí de conversação aí como AGES, Parasólido, STEP, mas também a maioria dos arquivos nativos, como CATIA, SolidWorks, NX, a gente consegue ler direto do CAD, né? Então, uma vez definido aqui o layout da ferramenta, né, do processo, né, você entrar com todos os parâmetros de processo, a gente vai simular o enchimento e a partir daí a solidificação e seus defeitos, né? Até aqui o QuickCast ele atende perfeitamente com um custo de implantação bem mais baixo. A partir daqui, que a gente chama de soluções avançadas, nós podemos continuar então só com o Procast simulando microestrutura e propriedades mecânicas, né? Toda a parte de tensões e distorções, tensões e deformações, e simular isso até a desmoldagem, com controle dimensional e tratamento térmico, se for o caso. Então, os resultados normais que nós temos aqui, o input de processo e geometria, né, que seria a geometria do nosso projeto, o material a ser fundido com suas propriedades físico-químicas, a definição de processo e eventualmente outros tratamentos de pré-aquecimento, quando são coquilhas que são pré-aquecidas, ou mesmo entrar com informações de luvas isotérmicas ou resfriadores, tintas de fundição. Elas podem ser aplicadas em diferentes camadas e diferentes regiões da peça, né? A utilização de pós isotérmicos, fornos de espera, enfim, tudo isso a gente consegue colocar no processo. A partir daí, na simulação de enchimento, a gente vai ter velocidade de fluido, né, velocidade do metal, áreas de aprisionamento de ar, né, ou mesmo sendo molde de areia que ele é permeável, mas você sempre vai ter as regiões onde o ar dentro da cavidade vai se comprimindo, né, e muitas vezes é interessante colocar uma rebarba, um pino de extração dessa pressão de ar ali. E aí você vai poder ver isso claramente através da simulação. Tempo de enchimento, né, ver se está condizente com a realidade, com o conhecimento prático. Temperatura, né, transformações de temperatura desde o início do vazamento até a temperatura ambiente. Caminhos de fluxo, né, que a gente já falou ali em cima. Então o caminho do fluxo é para poder ver se existem turbulências ou não, né. Turbulência gera contato prolongado, exposição do metal ao ar, que por sua vez vai oxidar a camada do metal, né. A possível localização desses óxidos dentro da tua peça, né. Erosão de casca, né, caminho de inclusão de areia. E na parte de solidificação, então a gente tem ali a fração sólida, né, módulo térmico, que é diferente do módulo geométrico, porque o módulo térmico ele vai levar em consideração a viscosidade do material, material que o molde é feito, temperatura, então isso muda bastante. Então a partir daí pontos quentes, né, para se prever quais são as últimas regiões da peça a solidificar, as porosidades, né, por contração líquida, aquela contração que o maçalote tem que suprir, a estimativa e volume e o posicionamento, principalmente dessas porosidades, né? Às vezes uma porosidade ela é inevitável, mas você pode tentar direcionar ela para uma região da peça que ela não te dê problema. E também porosidade pelo critério de Niyama e Niyama Star Porosity, quer dizer, são as microporosidades a nível dendrítico, né?
Aí temos também os resultados mecânicos, né, que então é a parte de gaps, metal molde, né, quer dizer, quando o metal começa a solidificar, ele começa a ter a contração dele, né, aquela contração que a gente coloca na compensação do ferramental, né, quando vai construir o ferramental. Né? Mas essa contração não é linear, apesar de quando se constrói um ferramental se coloca uma contração linear, aqui ela não é linear. E aí dá para você ver quais são os pontos de maior agarramento, tal, isso principalmente em moldes permanentes, né? Onde você pode ter problemas de agarramento, de trincas, enfim, ocasionados pelo agarramento da peça no molde. Aí tensões e deformações, né? Microestrutura e propriedades mecânicas em função da microestrutura. Aqui só dando uma resumida, né? Então enchimento, né? Balanceamento de canais, posicionamento de saídas de ar, condições de processo e as previsões de defeitos, como bolhas de ar, oxidação, tal. Na solidificação a mesma coisa, né? Previsão de defeitos macro e microporosidades, as tolerâncias dimensionais, né? Tensões residuais, trincas a quente, né? Principalmente em fundição de aço, né? Que isso é um problema, dependendo da liga, ejeções do sistema, né? Que são os agarramentos, e resultados de distorção e fadiga de molde quando é molde permanente. E previsão de microestrutura e propriedades mecânicas. Então, num quadro geral aqui, porosidade por contração, né? Então a gente consegue ver exatamente quais são os últimos pontos a serem solidificados. Toda a parte de aprisionamento de ar e turbulência, né? Então, através de vetores de direção e velocidade, você consegue ver, por exemplo, uma área de intensa turbulência que vai poder gerar óxidos, corrosão do molde, enfim, etc. Né? Misrooms, os misrooms são a previsão de solda fria, né? É o preenchimento, a capacidade de preencher associado à temperatura. Então, regiões com a temperatura muito baixa, né? Que já vão entrar na linha de sólidos ali, de líquidos, ela já de temperatura de líquidos, né, onde já começa a haver a nucleação para a solidificação, e então pode ter problemas ali de preenchimento. Sinterização, toda a parte de deformações, tensões e deformações, trincas, né, detectar os pontos mais críticos a trincas, e no caso da serraria, de microestrutura e segregação dos elementos, né, micro e macro segregação. Aí durante o enchimento a gente tem riscos de erosão de molde, né, aprisionamento de ar, ver quais são os pontos onde eu vou ter o ar por último, a turbulência que a gente já falou, né, oxidação, misroom, que é a parte de solda fria e problemas das falhas de preenchimento, idade do material, né, por aqui às vezes você vê um material que já está circulando muito tempo dentro do molde, isso dá uma indicação de que esse material pode estar oxidado, né, caminho do fluxo, que a gente já falou. Toda a parte de solidificação, então a formação de pipe, né, que é a formação dos tubos, né, do maçalote, de que forma que ele vai alimentar, o tamanho e a localização dos poros, né, qual é o volume daquela região afetada, né, e dentro desse volume de região afetada, quantos por cento efetivamente vão estar vazios. Né. O efeito da composição química, vamos falar adiante. Aí os resultados por Niyama, né, que é uma microporosidade a nível dendrítico, ali ainda na formação das dendritas, pontos quentes e módulo térmico da peça. Aqui nas capacidades avançadas, então, resultados de deformação, deslocamento do molde, né, então quando o produto começa a se descolar do molde, forças de tração e compensação, compressão e tração, né? Então aqui antes e depois, né? Quer dizer, isso aqui era uma simulação inicial, foram feitas algumas alterações e depois se conseguiu reduzir bastante essas tensões nessa região aqui da peça que era crítica, né? Então trincas a quente e a frio, aqui é na desmoldagem dentro do molde, e a partir da desmoldagem tanto no interior do molde quanto ao ar livre, onde a curva de resfriamento vai ser muito mais intensa, né? Banco de dados totalmente aberto, Computerm, né? Então você entra com a tua composição química, por exemplo, um ferro fundido com carbono equivalente maior, menor, então mudando o carbono equivalente, qual vai ser os resultados na tua peça, né? Tanto na parte de defeitos, de rechupes, porosidades, quanto também na microestrutura, né? Então as previsões, né, em ferros fundidos nodulares, raios dos nódulos de grafita, densidade dos nódulos, né, quantidade de nódulos por centímetro cúbico,
a parte de fração de ferrita, fração de perlita, em qualquer ponto da peça, né, é possível fazer cortes, enfim, fazer um laudo bem apurado da composição da estrutura final ali, né. Todas as partes de propriedades mecânicas, limite de resistência, limite de escoamento, dureza Brinell, alongamento, né, e a toda a parte de tratamento térmico, né, desde o aquecimento do molde até o final. Aqui está um exemplo aqui de um problema de um projeto onde havia uma solidificação isolada aqui, de um ponto isolado de solidificação que gerava uma porosidade. Aí foi alterado lá, foi introduzida uma luva exotérmica e tal, e aí a gente conseguiu resolver esse problema de porosidade, né. Claro que isso aqui é um exemplo só, né, tá bem simples aqui, só para dar uma ideia. A parte de deformação também, a maneira de fundir a peça com o sistema de alimentação atual, né? Havia uma grande deformação nesse sentido. Aí foi feita uma alteração de estudo de moldagem, foi introduzido outros maçalotes, ali uma maneira diferente de fundir, onde que se conseguiu tirar uma peça isenta de porosidade e sem a deformação indesejada, né? Que havia no início, né? Então, normalmente a proposta de implantação da solução de simulação inicia-se pela demonstração, né, um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas a gente pode evoluir para uma demonstração através de um webinar e bem mais específico, bem mais pontual, respondendo perguntas pontuais que tenham, né. A partir daí a gente pode partir direto para um serviço ou fazer um benchmark, né? Que um benchmark seria os senhores enviarem um projeto seu, nós simulamos, fazemos uma simulação sem custo nenhum, né? Para que os senhores possam entender melhor a vantagem de se ter a simulação dentro de casa. A partir daí a aquisição de licença, treinamento e suporte técnico pelo período de duração da licença. Essa licença ela pode ser comprada de duas formas, né? Aluguel ou compra. No aluguel você usa o software por 1 ano, e aí já está incluído toda a parte de suporte técnico desse 1 ano, assim como atualizações de versões. Normalmente essa atualização é uma atualização por ano. Ou, após o aluguel, ou já inicialmente, fazer a compra da licença perpétua, né? Se já há um convencimento, você compra a licença perpétua. Aí no primeiro ano também você tem toda a parte de suporte já incluído nesse custo, né? E atualização de software. E a partir do segundo ano, há uma taxa de manutenção, né? Que vai te dar também direito a mais 1 ano de suporte e atualizações. Aí esses são detalhes que a gente pode detalhar depois conforme a evolução e conforme a disponibilidade e o interesse, né? Pontualmente em cada cliente. Não precisa de muito poder de processamento, tá? Hoje você consegue montar uma máquina com custo relativamente baixo, né? Mas o mínimo que a gente precisaria aí são um processador com 6 núcleos, né? Eu aconselho até 8, ideal 8. Uma memória RAM também no mínimo de 16 GB, ideal 32, uma placa de vídeo de 1 GB e armazenamento de pelo menos 1 TB, né? Isso hoje nós estamos falando de uma máquina com custo relativamente baixo aí em relação ao software, né? Então, assim, essa é uma apresentação bem resumida, bem pontual. Fico totalmente à disposição para nos agendarmos uma visita, agendarmos uma reunião também, pode ser virtual, onde a gente vai responder todas as perguntas pontualmente, ok? Muito obrigado pela atenção e aguardo o seu contato aí para nós fazermos os próximos passos aí.